E então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que está vendo gravado. A gente está continuando a aula 2. A gente já viu um pedaço dela, vamos finalizar agora. Então aqui foi uma retomada da última aula, né, da penúltima, que foi a aula um, onde vimos que Deus se revela por sua graça, que a linguagem sobre Deus é limitada. A gente viu que não dá para usar a nossa linguagem para descrever o indescritível, né? Que Deus ele é além da nossa linguagem. Ele não é definido, ele é conhecido na história e ele se relaciona com o ser humano. Isso é o que a gente viu. E aí, no primeiro pedaço, né, dessa aula que acabou ficando dividido em duas, a gente vai ter o Deus, entre aspas, do Antigo Testamento, e aí a gente viu que alguns nomes, a questão do nome é importante na Bíblia, né? Que o nome não é um rótulo, não é como o nosso tipo de pensamento moderno, ocidental, de que o nome é somente Renato, né? Maria, José, Sara, Valéria. Não, tem o nome, ele na Bíblia, ele vai ter uma conotação um pouco diferente, ele vai falar da realidade da pessoa, né? A gente vê isso nas histórias. Eu até sugeri que vocês olhassem a história, por exemplo, por exemplo, né, Abraão, né, Avram, né, pai de povo, de uma nação. E quando Deus faz a promessa para ele, ele vira Avraham, um pai de um grande povo, né, um pai de uma grande nação. A gente vê isso sendo mudado o nome de Sara, a gente vê sendo mudado o nome de Jacó, por exemplo, né, o nome dele era Yaakov e virou a Israel, né? A gente vai ter, eu estava até dando uma olhada recentemente, lendo esse texto, porque eu estava preparando uma reflexão para uma mensagem que eu vou dar daqui 2 semanas, num grupo de estudos lá da Igreja de Natal, e eu estava pensando em Agar, na história de Agar, a serva, né, do Abraão e da Sara, e é muito interessante porque a Agar, ela é a primeira pessoa para quem Deus aparece na Bíblia, né? Então, tirando Adão e Eva, depois da queda, a primeira pessoa para quem Deus se manifesta é Agar. E muito interessante porque a Agar, ela que dá um nome para Deus. É interessante, né? Como chamarei o meu Senhor? E ela diz: Tu és o Deus que me vê. Então, o Deus fala do nome do, do Ismael, né? É aquele que foi ouvido por Deus, que Deus ouviu, né? Então, por quê? Porque Agar estava numa situação completamente complicada, né? E depois de ter sido chutada da casa ali, digamos assim, da sua dona, da sua senhora, e agora ela vai perceber que Deus a ouviu. Deus ouviu a sua oração e Deus visitou. Então, o nome é muito interessante, seja na presença do nome, quanto na ausência do nome. Isso, se você prestar bem atenção, o texto bíblico ele brinca com os nomes. Ele vai dizer que quem era o grande, o dono do mundo, o homem mais poderoso do mundo no Egito Antigo, é o faraó. E o faraó, na Bíblia, não tem nome. É só faraó. E isso é proposital para mostrar que o faraó, que supostamente era pessoa importante, que tinha muito valor, não tinha esse valor todo, não estava com essa bola toda, coisa nenhuma. E a gente vê pessoas que não têm nome tendo um protagonismo muito grande, como, por exemplo, na mesma história do faraó, a gente vai ter a história das parteiras, que fizeram o trabalho de parto lá com os hebreus e tudo mais, e a gente vai ter lá o nome delas, Sifra e Puá. Como é que ele coloca, o Moisés põe o nome das parteiras, que, entre aspas, não tem valor nenhum, e não põe o nome do homem mais poderoso que ele foi enfrentar, que era o faraó. Então, isso também é proposital. O nome, ele fala sobre as pessoas, ele fala sobre a realidade que estava à volta, e conhecer o nome significa ter intimidade, de, no contexto veterotestamentário, de entrar na aliança, de participar da comunhão com o Senhor. A gente viu que Deus não é abstrato, Deus não é uma ideia. Veja como Agar descreve Deus. Tu és o Deus que me vê.
né? Não é o Deus transcendente, tu és o Deus extraordinário, tu és o Deus incomparável. Não, vai dizer, tu és o Deus que olha para mim, que está aqui, que me visita, que está perto de mim, que ouve a minha prece. Então, é muito interessante isso. O Deus bíblico não é uma ideia filosófica, ele é o Deus da aliança. A gente viu alguns nomes de Deus, né? Lembra? Elohim, que tem a ver, é um plural masculino, que vem do plural do nome El, que tem a ver com poder, com essa ideia de onipresença, de poder, de força, né? Então, plural de majestade, de intensidade, não. Então, vai enfatizar poder, soberania. E ele vai trazer, então, é muito importante a gente ter esses pequenos detalhes, porque, pessoal, às vezes a gente encontra algumas interpolações, né? Se você vai trabalhar um pouco com linguística ou com outra disciplina, você vai perceber que tem interpolações. O que são essas interpolações? Elas são coisas que acontecem no futuro que você retroprojeta e insere no passado. Por exemplo, o católico faz muito isso com algumas coisas, e o cristão protestante também faz isso em outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Se o católico hoje acredita que tem um papa, né, que tem um papa que é o sumo pontífice, que é o representante de Deus na terra, o vicário dei ali, o cara, né, que pode perdoar pecados e tudo mais. E ele vai dizer que todos os outros que vieram na sucessão, na linhagem dele, eram papas, né, porque um papa passa para o outro a cátedra de Pedro e tudo mais. Logo, logicamente falando, Pedro foi o primeiro papa. Então, esse salto lógico de pegar uma coisa que existe agora, a gente vai dizer anacronismo, e jogar para o passado, não é saudável. Então, eu até falei isso para vocês, né, que não é ideal que a gente olhe para trás e enxergue coisas no Antigo Testamento. E olha, eu amo o Antigo Testamento, eu gosto pra caramba do Antigo Testamento. É o que eu tenho estudado nos últimos tempos, é a minha área de estudo, que eu tenho me dedicado. Mas não dá pra gente usar e alegorizar o Antigo Testamento o tempo inteiro. Tem coisas que a gente vai realmente ficar em xeque, vai dizer, puxa, o que é isso aqui? Mas tem outras coisas que a gente não... Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Elohim está lá em Gênesis 1. Bereshit para Elohim, et hashamai ve'et haret. Então, no princípio criou Deus. Aí está lá, deuses, porque Elohim significa deuses, né? Como eu mencionei. Então quer dizer que deuses, então, é mais de um? Então, quer dizer que está falando da trindade? Não, veja, a trindade é um conceito do Novo Testamento. Não dá para a gente retroprojetar lá, interpolar no Antigo Testamento. Porque se a gente entende que a Bíblia ela é uma revelação de maneira progressiva, então a gente tem coisas lá no Antigo Testamento que a gente não tem. A gente tem no Novo, a gente não tem no Antigo, porque a coisa é como um rolo. O rolo ele vai se desenrolando e tem coisas que aparecem quando o rolo está totalmente desenrolado, que não apareceriam se ele tivesse meio metro enrolado para trás, por exemplo, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, isso aí a gente já viu, né? Yahvé, Yehová, como você queira chamar aí, eu não sei como que é, mas o nome próprio de Deus, aquele na forma singular, como a gente viu, o tetragrama sagrado, que os judeus não usam, né? Que vai estar ligado com o verbo raiá do hebraico, que é o verbo ser, né? Então, o nome impronunciável, aquela coisa toda que vem de Moisés lá, né? De Êxodo capítulo 3, verso 12. Traz essa ideia de eternidade, de ausência de controle humano, de autonomia, né? De constância, de alguém que está e vai estar sendo e será, né? Então, essa é a ideia. Nome como promessa, eu estarei contigo, aquilo lá, tá? El Shaddai, a gente viu isso, a gente viu que tem uma dificuldade para a gente pensar a tradução dele, pelo fato dele acontecer poucas vezes no texto bíblico da Taná, né, do Antigo Testamento, e ele vai ter aí 3 possíveis traduções. Então, algumas vezes ele vai ser traduzido como Todo-Poderoso, né, como El Shaddai, como, por exemplo, aí na Vulgata e na Septuaginta, que é a tradução do latim, né, a Vulgata para o latim, e a Septuaginta do hebraico para o grego. Já
alguns vão chamar a ideia de Deus da montanha, por causa da palavra montanha em hebraico, vai trazer essa ideia de firmeza, de um Deus que está elevado, né? Que é a ideia por exemplo, eu não coloquei aqui, mas é semelhante à ideia do El Elyon. El Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo, né? Então, e uma outra possível tradução é um Deus que sustenta e nutre, como a gente viu por causa da palavra chad, que tem a ver com seio, de mamar mesmo, de mãe, né? De uma mãe que amamenta seus filhos e tudo mais, tá? Então tem a ver com provisão, cuidado e tudo mais. Então vai aparecer em contexto de promessa, de fecundidade. Então o campo semântico é muito amplo dessa palavra. Então a gente não consegue cravar exatamente o que significa aí, tá bom? Adonai, a gente viu, significa Senhor, né? Ou meu Senhor, né? Mas essa ideia de reverência, que é um Deus todo-poderoso, que é autoridade, ele que manda, né? É o Adonai, vem da palavra Adon, significa Senhor. Adonai, esse sufixo i evoca meu, né? Pronome possessivo, né? De mim, é o meu Senhor, né? O meu Senhor. Então a gente viu que Deus ele tem alguns atributos. Então até aqui a gente viu lá na última aula, aqui a gente parou também, a gente viu mais ou menos aqui, e a partir daqui a gente já vai ver coisas novas. Então a gente vai dividir esse tópico em alguns pedaços, que a gente vai ver a natureza de Deus, quem Deus é e qual é, do que ele é feito, né? Na filosofia, a gente chama isso de ontologia, né? Qual é a natureza, o ser de Deus, né? Como que Deus é descrito e definido ontologicamente, se é que é possível, né? Então, isso aqui é pura teologia sistemática, então a gente pega tudo, não tudo, mas uma boa parte daquilo que a Bíblia fala sobre a natureza de Deus, a gente vai e coloca dentro da receita do remédio, na bula ali, né? Então, a gente vai ter alguns aqui e a gente vai ver primeiro os atributos não relacionais, ou seja, algumas teologias sistemáticas vão trabalhar com a ideia de atributos incomunicáveis de Deus, que Deus não transmite para alguém, que só ele tem e ninguém mais tem. Então a gente viu que Deus é espírito, né, que é a palavrinha ruach em hebraico e a palavra pneuma no grego, né? Então Deus é vento. Essa é a ideia inicial da palavra. Ruach vem o espírito, na verdade é a mesma palavra em hebraico para espírito, vento e sopro e garganta, né? Ruach, porque vem tudo daqui, né? Então, e o espírito do Novo Testamento, que em grego é o pneumatos hagios, o Espírito Santo, também é usada a palavra pneuma para vento, qualquer vento. Então, o vento da brisa, do ar, como o vento de Deus, o Espírito de Deus, né? Veruach HaKadosh, o Espírito Santo, né? No Antigo Testamento. Então, Deus, ele é... O que esses textos evocam? Que Deus não é físico. Na filosofia, a gente vai dizer que Deus é metafísico. Ele não está aqui, ele está lá. Ele não está desse lado, ele está do outro lado. Ele não está no mundo físico, ele está no mundo metafísico, além do físico. Essa preposição grega evoca a ideia de além de, para além de, está além da física, do mundo natural. E esse é Deus. O Deus bíblico, ele é metafísico, ele é um Deus que é espírito. Ele é autoexistente, ele existe em si mesmo. Ele não depende de outrem, ele não depende de nada externo a ele para existir. Ele existe em si mesmo. Né? Lembra de João, que vai dizer, capítulo 1, a vida estava nele e era a luz dos homens. Se a vida estava em Deus, ele é aquele que dá e tira a vida. Ele é autoexistente. Ele é um. A gente viu lá, ele é um no sentido de único. No sentido de que não existe outro Deus além dele. O texto de Isaías 45 é muito interessante. Ele diz isso. Olha, não tem outro Deus
além de mim. Olha lá, eu vou abrir aqui o texto do Isaías. Isaías, capítulo 45, verso 5, diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Agora, esse texto é interessante porque você pode ter muita confiança, meu irmão, minha irmã, porque eu lembro, eu estou produzindo esse curso através de Jornada pela Bíblia, né? E lá a gente responde bastante caixinhas de perguntas. E um dia vieram perguntar: olha, você, como foi que falaram? Você comeria comida de macumba, alguma coisa assim, né? Comida lá e tal. Eu falei: olha, se tiver bem temperadinha, a gente come, né? Olha o meu tamanho, né? Eu não sou um cara muito atlético, assim, igual o Guilherme. O Guilherme tem o Daniel também, que o Daniel ele é um cara que é totalmente, como diz o português bem dito, ele é aesthetic, né? Ele é bem diferenciado, né? O Daniel. Então, eu não tenho. Então, pode trazer para mim que a gente resolve. Então, aí a pessoa, aí nos comentários vem os advogados, eu chamo isso advogado do Satanás, né? Porque eu tô batendo no Satanás e o cara tá achando ruim que eu tô batendo no Satanás. Aí ele vem, mas não é bem assim, o Satanás é gente boa, é praticamente isso que o cara vem dizer, né? E daí ele veio falar lá assim, muita gente, né? Mas como assim? Não existe. É falso. O cara jogou comida no lixo. Ele pegou comida e deixou na encruzilhada para poder deteriorar, para putrefar, para virar comida estragada. Não existe. O ídolo é um pedaço de madeira, é aquilo que a gente inventa na nossa cabeça. Só tem um Deus que é poderoso, só um. O resto, ele é uma imitação da imitação da imitação, falsificada ainda, que você comprou. Tem o pessoal que compra na Shopee, né? Esses idosos agora, o negócio tá complicado. Eles estão comprando lá na Shopee, nessa Temu, né? Aí diz assim, compra aqui promoção, tá tudo em inglês, né? O cara não sabe nada do inglês, né? Aí eu lembro de um conhecido meu que ele comprou uma arma, ele era um cara de um sítio, assim, um cara que queria comprar um 38 para usar no sítio, e ele comprou e veio uma foto, né? Um porta-retrato de uma arma para ele, né? E o cara comprou achando que era uma arma, né? Assim, nossa, eu vou comprar uma arma por, acho que era R$ 90, um negócio assim. Não, porque vem da China, porque não sei o quê. Pelo amor de Deus, mandaram um porta-retrato pro cara. É isso, o cara compra uma coisa achando que é, mas não é. Esse é o retrato dos deuses, que não são o Deus de Israel. O único Deus verdadeiro é o Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. O resto é tudo falsiê, é tudo, né, da 25 de março aí pro pessoal de São Paulo aí, né? Então, é um negócio que não é muito confiável. Então, não tem problema, não tem nenhum outro Deus. Só tem um único Deus, ele é autossistente. Só que ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. Aí não me pergunte, se você quiser, para a gente começar a aula de filosofia desde agora, a gente já começa. Mas não faz sentido nenhum o Deus que é um ser três, né? Porque matematicamente falando, um mais um dá três, né? Mas na matemática de Deus dá um, né? Então, a trindade é esse conceito teológico, filosófico, talvez, difícil, muito difícil de ser explicado. Para mim, impossível, não consigo explicar a trindade. Eu consigo dizer o que é, mas justificar logicamente é meio impossível, no meu modo de ver. Deus é eterno, ele é atemporal, ele estava fora do tempo, né? Antes das coisas, de tudo começar, Deus já estava lá. E ele é imutável. Deus não muda. Deus, ele é o mesmo, né? Desde antes do mundo existir até o último dia que a gente vai viver a eternidade com ele, ele é o mesmo, ele não muda. Ele fala isso em todos esses textos aqui, tá? Eu acho que aqui a gente tinha dado uma pincelada por aqui, então vamos adiante. E aí a gente vai ter um outro aspecto da natureza de Deus que ele tem a ver com as criaturas, que são atributos que Deus tem quando ele se relaciona com o ser humano, certo? Então a gente vai ter primeiro que Deus é transcendente. Então, o que é um Deus transcendente? É um Deus que ele transcende, ele está
além daqui da realidade nossa. Então, a gente vai ter aí Romanos, capítulo 1, verso 23 a 25, que é muito interessante esse texto, porque ele diz exatamente o seguinte, olha o que diz lá. E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, né? Porque tal, tal, tal. Aí lá no final ele diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, Deus, ele é digno de adoração, porque ele é transcendente, ele não é criatura, ele é criador. Ele é soberano. Ele é soberano. Deus, ele reina sobre o mundo e sobre todas as pessoas, né? O Senhor, ele é rei sobre todas as nações. Não tem 1 milímetro dessa existência, seja na terra ou fora da terra, que Deus não tenha controle sobre ela. Agora, aí a gente pode levantar discussões, mas aí Deus, então, se ele controla tudo, por que que ele não age no coração de todas as pessoas, para que todas as pessoas se arrependam e venham ouvir o evangelho e tudo, e sejam convertidas e tal. Isso é um outro tipo de discussão, né? Então, a ideia é até onde vai a soberania de Deus, para que Deus ele imponha um próprio limite e ele não passe daquele limite, né? Então, que é aquela discussão antiga, será que Deus pode criar uma pedra que nem ele mesmo possa levantar, que é a ideia do livre-arbítrio e tudo mais. Então, isso é uma discussão para uma seara. Não vou entrar nessa seara, mas a ideia é que Deus, ele é soberano. Então, olha o texto dos Salmos, e aí, se você quiser saber de soberania de Deus e tudo isso, os Salmos são maravilhosos, né? São textos poéticos que vão trazer essa ideia de maneira bem acentuada. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 97, verso 9. És exaltado muito acima de todos os deuses, né? Então, o Senhor, ele é um Deus soberano. Tem um trecho de uma fala do Paul Washer, que ele está em inglês, mas eu acho que tem traduções para o português, que ele diz isso. Não tem nada, não tem 1 milímetro. Deus, ele chama as estrelas pelo nome e elas vêm. Ele fala ao mar e o mar obedece. Ele fala para a natureza e eles se curvam diante dele. Os anjos obedecem ao Senhor, né? Então, ou seja, Deus, ele controla tudo. Ele está acima de tudo e todos o tempo inteiro, sejam as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Então, Deus é transcendente e Deus é soberano. Ou seja, na nossa relação para com o Senhor, existe uma hierarquia. Eu obedeço e Deus manda, porque ele é soberano. E isso vai ser refletido na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente encontra no Novo Testamento Jesus falando que aquele que ama a sua vida vai perder e aquele que perde a sua vida, esse vai ganhar, né? Esse é digno de ser discípulo. A gente encontra Jesus falando isso. A gente encontra Jesus dizendo que não basta ao seu discípulo ser como o seu mestre. Então, a gente está ali para imitar o Cristo, para imitar Jesus. Ou seja, ele diz: eu sou o Senhor e você é o meu servo. Eu mando e você obedece. Eu sou, você não é. Então, o Deus bíblico é isso daí. Ele é onipotente. Ele é aquele Deus que tudo pode. Lembra de Jó, capítulo 42, né? Quando Jó, depois de muita reflexão, de muito lamento, de muita revolta, de muito sofrimento, lá no final, né? Deus fala para ele fala assim: Deus, por que que está acontecendo? Ele fala: Jó, onde que você estava quando eu fiz tudo? Onde é que você estava? O que você está reclamando aí? Não estou entendendo. Onde é que você estava quando eu, né, fiz esses animais, quando eu fiz. E daí Jó cai em si, né? E depois ele diz: Tu és o Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos
pode ser frustrado. Jó capítulo 42. Então, o Senhor, ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. E isso é extraordinário. Por quê? Porque isso nos dá a segurança que nós servimos a um Deus que pode qualquer coisa. Seja porque ele pode fazer você arrumar um trabalho, que é uma coisa trivial da vida, seja porque ele pode curar alguém que está desenganado pela medicina, seja porque ele pode fazer a sua igreja, a sua congregação local ali, o seu grupo crescer e multiplicar, seja porque ele pode usar você para atingir outras pessoas através do poder do evangelho, ou para qualquer outra coisa. Deus, ele pode tudo. Não tem nada que Deus não possa fazer. É como... Isso é que é a loucura do paganismo. Porque o paganismo, eles têm o Deus que é o Deus do departamento. Você já foi em loja de departamento? Tipo no Havan, né? Aí você chega lá e fala assim, eu tava procurando um lençol. Aí o cara fala, lençol, fala com aquele rapaz ali, ó. Daí você chega lá, compra o lençol e fala assim, esqueci, tava precisando também de um mop para limpar o chão. Ele diz, isso aí é lá no outro setor, é lá do outro lado. Aí você vai lá na frente, você procura o Ricardo. Daí você chega lá, veja, é assim os deuses pagãos. É o Deus que te dá energia, é o Deus que te dá dinheiro, é o Deus que abençoa teu relacionamento, é o Deus que faz... Mas o Deus bíblico, não. O Deus bíblico, ele pode tudo. Porque ele é o único Deus verdadeiro. Olha o texto de Jonas, é muito interessante. Jonas, capítulo 1, verso 3. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se a Tarse, desceu em Jope, tal. Então, embarcou para fugir do Senhor. Veja, então ele some da presença de Deus e Deus faz, ele muda. Lembra da fala que dizem para Jesus, os discípulos estupefatos, assim, assustados, porque Jesus para e pensa. Assim, eu estou convidando vocês para a gente imaginar. Imagina que vocês estão numa tempestade e um cara de carne e osso, como eu e você, manda o vento acalmar e o mar acalmar e eles acalmam. Isso é coisa de doido. O cara manda na natureza, ele quebra as leis da física, ele anda em cima da água, ele ressuscita morto, ele multiplica comida, matéria, ele transforma coisa em outra, água em vinho. Então, veja, o Deus a quem servimos é o Deus que é onipotente, que ele pode fazer qualquer coisa. Deus é sábio. Deus é sábio. Você não adora um Deus que você precisa ensinar alguma coisa para ele. Na verdade, em Cristo estão entesourados todos os tesouros de toda a sabedoria humana. É isso que o apóstolo Paulo vai escrever sobre Jesus. Então, Deus, ele tem toda a sabedoria e toda a intelectualidade, toda a inteligibilidade, toda a razoabilidade vem de Deus, porque ele é sábio. Lembra do texto de Romanos 11 que a gente viu aqui? Ele diz: quem foi o professor de Deus? Porque eu sou professor hoje, mas eu tive muitos professores e ainda tenho outros professores, porque eu ainda sigo aprendendo. Todo mundo foi ensinado por alguém. A pergunta é, quem ensinou a Deus? E a resposta é, não tem ninguém. Porque Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Então, Deus é o Deus sábio. Então, comparado comigo e com você, Deus é um Deus sábio. Olha o texto de Daniel, esse texto é muito interessante, diz assim, isso é quando o Daniel tem uma visão e tal, e daí ele louva a Deus, né? Ele vai falar lá e ele diz, ó, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a ele. Deus é sábio. A sabedoria pertence ao Senhor. Além disso, essa frase que é
curta, mas poderosa e profunda. Deus é bom. Meu irmão, eu não sei o que você... Às vezes a gente entra nessas que a gente compra na internet, né? De repetir coisas, repetir mantras, repetir ideias. E a gente não reflete, né? Naquilo que a gente está falando. Tem um filme que ficou muito famoso que ele dizia isso, né? Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom. E ficou esse ditado meio que popular e a coisa se popularizou. Eu já vi camisas com esse nome. Deus é bom o tempo todo Deus é bom e tal. E é verdade, mas você já parou para pensar que Deus é bom na tua vida? Deus, ele manifesta bondade o tempo inteiro na sua vida. Lembra do Salmo 23, que diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? É como que Deus, ele te persegue com a bondade e a misericórdia dele. E ele é bom para conosco o tempo inteiro. Toda hora, todo dia, a todo momento. Deus é bom. Isso é confortante, porque eu e você já tivemos ocasiões e situações que nós demonstramos claramente que não somos bons. Já me exaltei várias vezes, já saí de mim algumas vezes, já, né? Já é aquela coisa, a gente já cometeu besteiras e demonstramos claramente que não somos bons. E os deuses pagãos são deuses punitivos. São deuses que funcionam na base da barganha. É um deus que você leva o cheeseburger para ele e ele te dá um ticket abençoado da semana. Se você levou o cheeseburger sem bacon, que ele gosta de bacon, daí você vai tomar na cabeça na semana. Veja, esse tipo de pensamento não condiz com o texto bíblico. A Bíblia diz que Deus é bom para os seus filhos. Que Deus ama e Deus é bondoso. Salmo, e aí esses textos estão, tem 2 salmos aí, mas veja, Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Isso é confortante. Saber que temos um Deus que é bom. E o salmista diz: experimenta. Vem provar um pouco. Veja como Deus é bom. E o convite é: olhemos para as nossas vidas. Vejamos como Deus tem nos abençoado todos os dias, o tempo inteiro. Ainda no livro de Salmos, a gente tem lá no capítulo, lá no Salmo 100, verso 5, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é bom. E isso é extraordinariamente profundo. Que se você encontrou um Deus que parece que está com raiva de você, que é um Deus que te odeia e que quer te pegar na esquina quando você vira desprevenido, esse não é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia, ele te ama e ele quer te abençoar. E ele quer que você tenha relacionamento com ele, através do seu Filho Jesus, e você viva de maneira a honrá-lo e glorificá-lo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei se para mim não apareceu. Sou eu, Renato, Daniel. Pode falar. Eu acho muito interessante que todas as características de Deus que são ressaltadas por meio da relação dele conosco não são características condicionais. Por exemplo, vamos levar a bondade de Deus como exemplo. Ele não é bom, como você disse, como os deuses pagãos, porque nós fazemos algo para ele. Ele é bom por simplesmente ser bom. A essência de Deus é boa. A essência de Deus é sábia, é onipotente, é soberana, é transcendente. E nós não conseguimos compreender isso porque estamos acostumados com relações onde são condicionais. Ou seja, eu seria um bom amigo para você porque você me é um bom amigo. Ou seria um péssimo amigo para você porque você me é um péssimo amigo. Portanto, contudo, com Deus, não é condicionada a relação. Se somos ruins com Deus, ele continua sendo bom. Se somos tolos, ele continua sendo sábio. Ele não depende de nós para ser o que ele já é. Sim, excelente. Isso fica marcado, isso é tudo isso que você falou, está correto, e eu assino embaixo sem ressalvas, é isso mesmo. Deus, ele é apesar de e para além das criaturas dele. Mas isso fica marcado no texto de Timóteo, que é um texto lá de Timóteo, diz o seguinte, se... Deixa eu abrir aqui o texto, ele diz, mas se a gente diz assim, se a gente o negar, ele não pode negar, porque ele não vai negar a si mesmo, né? Então, primeira de Timóteo ou segunda, capítulo 2, deixa eu ver. Descrição, acho que vai ser segunda de Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo 2. Exatamente, segundo Timóteo capítulo 2, verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele viveremos. Onde vai dando as condições. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Ou seja, se a gente rejeita ele, ele rejeita a gente. Se somos infiéis, aí ele não vai dizer ele é infiel. Não, ele vai dizer ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, a ideia é que aquilo que Deus é em sua essência e não o que são as suas ações, é independente daquilo que o ser humano demonstra, faz e sente e pensa para com o Criador. Então, é exatamente isso. A gente está baseando a nossa ideia, e esse é o nosso ponto aqui, é tentar quebrar a cabeça para tentar pensar como Deus pensa, que é bem difícil, porque eu não sou Deus para saber como que ele pensa, né? Mas a ideia é essa, porque a gente está acostumado com essas relações. Se o fulano me trata mal, eu também trato ele mal, né? Ah, não, mas Jesus fala para dar outra face, para a gente caminhar mais uma leva, né? Dar a capa e ajudar o próximo. Sim, mas até quando você consegue fazer isso e continuar fazendo isso de maneira genuinamente boa, de maneira não fingida, né? Ah, não, eu vou fazer porque Jesus mandou. Não, não, não. E aí não é bondade, né? Então a ideia é que a gente transforme nosso coração para ter o coração do Senhor, que é um bom coração. Deus é onisciente, ele sabe de tudo, né? Então lembra do texto de Natanael, né? Ele vai dizer, ei, Natanael, vi você que estava embaixo da árvore ali, né? Como é que é? E o cara falou, mas peraí, quem te contou, né? Onde é que você me viu? Você estava me olhando de onde? Deus, ele sabe de todas as coisas. E aí vem os paradoxos da fé, como eu já mencionei anteriormente, como a oração. Como é que a gente ora para falar para Deus aquilo que ele já sabe? Então, a oração é um desses paradoxos que vão fazer com que a gente pense, né? Puxa, na verdade, a oração não é para Deus, é para a gente. A oração, ela cura a nossa alma, a oração faz com que a gente coloque para fora muita coisa que está guardada. E a oração é um diálogo, e Deus ouve, né? Então, Deus, ele sabe de tudo, mas ele quer que conversemos com ele. É como um pai, hoje agora eu sou pai, né? O Guilherme recentemente também teve filho. Então a ideia é essa,
Eu já sei que minha filha vai fazer besteira ou fez besteira, e eu quero que ela fale para mim. Não, pai, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para a gente construir uma relação de amor verdadeira, né? Sem dizer, não, não precisa falar nada porque eu já sei de tudo. Não é esse o caminho que o Senhor propõe. E Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está além do espaço. É como, eu não sei, assim, eu estou tentando ilustrar para ficar mais simples de entender, mas é como se fosse. Você já viu uma maquete, que é quando você olha de cima e você vê uma. Você consegue ver todas as partes daquela maquete ao mesmo tempo. E você pode pôr a mão de um lado da maquete, a mão do outro lado da maquete, você pode girar a maquete, você pode colocar um pedaço de uma mão, por exemplo. Normalmente maquetes são pequenas, então você pode pôr um dedo num canto, outro no outro, outro no outro, outro no outro. Ou seja, você, entre aspas, é como um deus para aquela maquete, porque você tem acesso a tudo totalmente, né? E Deus é assim, é como se o universo inteiro fosse uma pequena maquete, que ele tem acesso o tempo inteiro e em todos os lugares, né? Então, Deus, ele está em toda parte o tempo todo. E Deus é imanente. O que é imanente? É aquela característica de que Deus está no meio da gente. Então, Deus, ele não é só transcendente, porque ele está para além de, mas ele é imanente, porque ele está no meio, ele está junto conosco. Lembra do texto de Sofonias, se eu não estou errado, capítulo 3, Jeová está no meio de ti, poderoso para salvar. Veja, ele está no meio de nós. O reino de Deus está no meio da gente. Então, o texto que vai... Esses textos vão trazer essa ideia de que Deus, ele está no mundo físico também. Ele não só está lá num trono sentado lá em Júpiter, não sei aonde. Não, 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 não. Ele está no meio da gente. Pelo seu Espírito, ele nos visita. Olha, eu queria que a gente lesse esses dois textos. Um é um texto de Salmo, né? Salmo 34, verso 15, que diz o seguinte, Salmo 34, 15 diz: os olhos do Senhor voltam-se ou estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, ou ao seu grito de socorro, como está aqui na NVI. Então, Deus, ele está aqui do meu lado, ele está perto de mim. Ele está me ouvindo, os olhos estão sobre mim, e os ouvidos dele estão atentos ao que eu falo. Não é como, não sei se você já fez isso, tá? Se você já fez, tem que fazer uma oração forte aí por você, para Deus dar uma libertação pesada, né? Que é você mexer no celular quando a pessoa tá falando com você, né? Então tem alguém falando com você, né? Eu nunca fiz isso, né? Em nome de Jesus, né? Então, nitidamente se mostra isso. Eu não estou prestando muita atenção no que você está falando. Tem outro, mas Deus, ele é imanente, ele está ali, ele ouve, ele está presente, ele está atento. Olha Tiago, capítulo 6, verso 19. Tem outro texto de Salmo também, mas olha o texto de Tiago, né? Não, Tiago não, peraí, que eu confundi a referência, não é Tiago. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é Tiago 6, Tiago não sei, não tem capítulo 6, estou ficando doido. Deixa eu verificar essa referência aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ter que ver aqui a referência, tá? Mas porque tá errado aí, não é. Depois a gente ajusta isso aí. Mas não é Tiago, não. Tá errado esse texto. Depois eu verifico isso aqui e ajusto para vocês. Mas vamos ver o texto de Salmo. O texto de Salmo diz o seguinte, Salmo 145, diz assim, 145, 18. Olha lá. O Senhor está perto
de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então, Deus, ele está o tempo inteiro conosco. Aqui. Não é só que ele está fora da coisa, ele está aqui com a gente. Né? O texto de Atos, capítulo 7, vai dizer isso, que Deus, ele está tão perto que se a gente for tateando, a gente o encontra. Atos, capítulo 17, né? Lá quando Paulo está em Atenas. Né? Então, mais ou menos por aí. Deus é glorioso. Né? Lembra do Salmo 24? Quem é o Rei da Glória? A gente canta isso, né? O Senhor forte e poderoso, né? Yahvé Tsevaot, os poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. A gente canta isso, né? Levantem portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Salmo capítulo 24, verso 7 a 10. Isso é quando um salmo atribuído à entrada de Davi, né, com a Arca da Aliança, quando Davi está entrando na cidade vitorioso, e a gente canta isso, né? Quem é? Essa é a pergunta que o povo se fazia, né? Olhando e dizia, peraí, quem é esse rei que está chegando aí? Quem é o rei da glória? Né? Que era Davi triunfando ali com a Arca da Aliança. Então, esse salmo parece que tem essa ideia, essa conotação. E a resposta é essa: Deus é glorioso. Deus, ele é extraordinário. Ele demonstra a sua glória de maneira distinta de qualquer outra coisa aqui na Terra. Deus manifesta alguns atributos para os ímpios. Então a gente vai ter primeiramente que Deus é ciumento. Rapaz, então quer dizer que eu não sou tão horrível assim, né? Porque eu sinto ciúme, né? Da minha filha, da minha esposa, né? A minha namorada não pode olhar de lado que eu já fico com ciúme. Mas peraí, Deus pode ter ciúme, né? Você não. Você tem que segurar a onda aí, né? Ter um pouco mais de autoconfiança, né? De fazer uma terapiazinha, né? Tem que ver o que vai fazer. Mas Deus, ele é zeloso, essa é a palavra que aparece lá, a ideia de zelo, de ciúme no sentido de zelo. Deus se importa, né, com aquilo que pertence a ele, né? Você não pode chegar e fazer o que você quiser. É por isso que vai ter inferno. É por isso que vai ter condenação. Porque as pessoas não podem viver, nem as pessoas, nem os anjos, como eles querem viver, fazendo o que eles querem fazer, de maneira a desrespeitar o Deus que criou tudo e todos, e achar que a coisa vai passar batido, que está tudo bem, porque Deus é bondoso e maravilhoso. A conta vai chegar, Deus vai punir o pecado. Né? Então, ou você corre para Jesus para receber a bênção que vem dele, porque Deus despejou o teu pecado em Cristo, ou você mesmo pagas por sua conta e risco. Deus é ciumento. Então, olha lá, o texto de Deuteronômio, pode ser Deuteronômio, mas vamos ver o de Êxodo. Então, Êxodo capítulo 20 e verso 5 diz assim: não te prostrarás diante deles, ou seja, os outros deuses, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso. Algumas traduções antigas põem eu sou ciumento, eu sou zeloso. Eu castigo os filhos e tal, não sei o que lá e tal. Então, a ideia é que Deus, ele se importa. Olha o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, verso 22, né? Então, diz o seguinte: eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão e tal. Então, isso é Moisés falando, né? E daí diz o seguinte, lá no final, verso 23. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam nenhum ídolo e tal. Pois o Senhor, verso 24, o seu Deus é zeloso, ele é fogo consumidor. Da onde o texto de Hebreus evoca a ideia de que Deus é fogo consumidor. Então, Deus, ele é ciumento. Deus se ira. Deus sente raiva. Né? Então, às vezes a gente acha que Deus não se ira porque ele é bom, a gente viu no outro slide, mas ele se ira, né? O Salmo 2 vai dizer isso. Os poderosos, eles
eles fazem artimanhas contra Deus e o seu ungido. E ele diz, mas Deus ri deles. E Deus, ele se ira contra eles, né? A ira deles, né? Então diz assim, né? Beijem os pés do filho, né? Para que a ira dele não caia sobre vocês, não vá sobre vós, né? Então essa é a ideia, né? Deus, ele se ira, né? Contra o pecado e contra a iniquidade. Deus também, agora aí é como que você vai equilibrar isso na sua mente limitada, é na mesma mão que ele é irado e punitivo, ele é misericordioso. Êxodo 34 diz isso. Eu sou Deus que te tirei do Egito. Sou Deus que sou rico em misericórdia. Sou Deus que perdoa pecados. Eu sou Deus. Os salmos são maravilhosos. Tem um salmo que diz: bem-aventurado o homem cuja a transgressão foi perdoada, né? E que a iniquidade foi apagada. Deus, ele tem misericórdia. Esse é um conceito muito interessante, né? Que o Senhor, ele tem a sua misericórdia. Ele não dá a gente aquilo que a gente merece. Ele nos livra da culpa. Ele nos abençoa com a sua misericórdia. Olha lá, o Salmo 72, verso 31, diz o seguinte. Salmo 72, verso 31, não, perdão, verso 13, diz assim: ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Deus é misericordioso. Deus, ele, né? O que dizem Efésios? Porque nós éramos, né? Lembra lá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, Aí lá na frente ele diz que a gente seguiu o curso do mundo, que a gente era filho da desobediência, do príncipe da potestade do ar e coisa e tal. A gente era um bando de demôniozinhos. E ele diz, mas por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, que é o conceito hebraico de Hesed, é a bondade de Deus, ele nos alcança enquanto ímpios. Ele é paciente. Ele quer que a gente chegue enquanto ímpios, tá? Então, se tem alguém que está vendo que ainda não é cristão, ele quer que a gente chegue, que a gente se arrependa e chegue nele. Ele é paciente. Êxodo 34, verso 6, diz o seguinte: e passou e disse, né, diante de Moisés, dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e cheio de fidelidade. Esse Deus, né, que mantém, olha só, verso 7, o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Então, como é que a gente, né? Como é que a gente equilibra isso daí? Então, Deus é paciente. E Deus é gracioso. Deus é um Deus que estende a sua graça e que nos abençoa. E que não é somente misericordioso, porque misericórdia é você não punir quem merece, mas ele é gracioso, ele abençoa ainda, ele faz o dobro, né? É quando você tem o saldo positivo lá no mais um, né? Vamos pensar o inverso, né? Você tem um saldo negativo lá no menos um, ele tira o teu saldo negativo, então zera a conta, ele fala, então toma mais R$1 aqui, né? Então fica positivo, né? Mais um pouco, né? Então Deus é gracioso. Lembra Romanos capítulo 3, todo mundo pecou, né? Aquela coisa toda, né? Carece da glória de Deus. Ele diz, mas... E esse é interessante, tem um autor que diz isso. Benditos sejam os mas da Escritura. Toda vez é uma série de coisa ruim, mas... E aí vem coisas boas, né? Então, olha lá.
Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso aí é a redundância da redundância, né? Gratuitamente é de graça, né? Então, foi justificado de graça pela graça, por meio da redenção que é em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício pela propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, mostrando a sua justiça em sua tolerância. Olha lá, que Deus é paciente de novo, né? Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, ou seja, antes ele deixou para trás os pecados, né? Ele teve paciência, mas agora demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus é gracioso. A gente vai ter algumas imagens de Deus, eu vou avançar um pouco, senão a gente não vai conseguir finalizar, mas a gente tem algumas imagens de Deus. Aí, se você estudou semiótica, especificamente um autor chamado Greimas, você vai ter bastante referência para você pegar aqui. Eu não cito ele de maneira direta, não, mas você pode usar o que a gente chama de percurso gerativo, né, desse autor chamado Greimas, para analisar. Tem um artigo meu que tá para sair, eu espero que ele saia antes de Jesus voltar, que está nessas revistas aí é uma eternidade para os caras lerem o artigo e aprovarem e tal. Mas tem um artigo meu que é sobre isso, as imagens de Deus no Antigo Testamento. Eu trabalho essa coisa da semiótica, da construção das imagens, né, que o Senhor tem no Antigo Testamento. Então, a Bíblia usa imagens para falar de Deus. Deus é pastor, né? Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, né? Adonai Roi, né? Deus pastoreia a mim. Ele é o meu pastor, né? Então, Deus é um pastor. Isso acontece também em João capítulo 10. Eu não pus a referência aqui, mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. E Pedro vai chamar Jesus de supremo pastor. Então, a gente tem essa referência clara, né, de que Deus cuida do seu rebanho. Deus é pai. Essa é mais uma imagem que é usada para falar de Deus. Então, se você quiser depois dar uma olhada, lá em Oséias a gente vai ter um texto, o texto é meio longo, Oséias capítulo 11, mas lá em Oséias ele diz o seguinte, olha lá. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. É daí que vem a referência lá de Mateus. Esse Mateus, ele era um cara muito inteligente. Eu acho que ele tinha estudado o que eu estudei na faculdade, chama intertextualidade. Porque quando Jesus volta do Egito, quando José vem de lá, né, que eles se exilam no Egito, quando ele volta, que eles vão para a região da Galileia, aí Mateus põe assim, é muito legal, ele põe assim, ó, isso aconteceu para que se cumprisse, pá, o que estava escrito. Aí ele cita Oséias, do Egito chamei meu filho. Por quê? Porque ele não disse lá que chama do Egito, né, o filho? A mesma coisa, Jesus veio do Egito, o meu filho, né, então ele aplica isso, a gente chama de sensus plenior, né, a coisa se amplia na pessoa de Cristo. Quanto mais chamava, mais eles e tal. Então a ideia é, o meu filho, quem tem filho é quem é pai. Então, Deus é pai. Deus é guerreiro, né? Eu já mencionei esse texto anteriormente, o Salmo 24 é a Vet Sevaot. Ele é o Deus guerreiro, o Deus da batalha. A tradução almeidista que a gente faz parte diz Senhor dos exércitos, né? Ele é aquele que tem os exércitos, que ele é guerreiro, que ele é poderoso. Ele é rei. Ele é rei. Ele é... Então, os textos bíblicos pegam figuras que a gente conhece e atribuem ao Senhor. Deus é rei. Ele é aquele que reina, aquele que está sentado, que tem poder, domínio, autoridade. É o Senhor. Ele é rocha. E ele é refúgio. Só que ele também... Olha que coisa interessante. O texto vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é aquele que está lá no alto, né? E aquela pessoa que habita lá, a gente que corre para o esconderijo do Altíssimo, a gente descansa à sombra do Onipotente e pode dizer, tu és meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza em quem eu confio. Então, o texto vai trazer essa ideia de que Deus, ele é uma rocha e que ele é o nosso refúgio, ele é abrigo, ele é segurança, ele é
Lembra que eu falei, eu não vou me atrever a cantar aqui, a gente tem pessoas, são artistas, né? Na última aula eu falei que queria uma palhinha lá, que eu queria, chegou no meu WhatsApp um monte de áudio aqui de uma galera que canta num nível que é totalmente outro, assim, é um negócio diferenciado, é o tal do Guilherme aí e companhia, né? Ele gosta desse negócio da cantoria aí. Eu não vou por esse caminho, mas a gente diz, né? E quando venta, és meu abrigo, né? E quando, né, triste estou, meu consolo. Deus, ele é nosso abrigo. A gente pode correr para Deus que ele nos protege. É como uma criança que vai desesperada buscar o pai e a mãe porque sabe que ali tem proteção. Deus, ele é isso. Ele é juiz justo ou justo juiz. O Salmo 96 vai dizer isso, que Deus, ele julga corretamente. Ele é luz e vida, né? Mas não estou fazendo propaganda da editora evangélica, mas ele é luz e vida. Deus, ele tem a vida em si mesmo, ele é luz, ele é aquele que habita em luz inacessível, como a gente viu lá em 1 Timóteo. Deus, ele é isso daí. As imagens revelam Deus, mas elas não esgotam Deus. Porque a gente está, mais uma vez, usando artifícios linguísticos para tentar descrever o indescritível. Então, por isso que uma hora Deus é uma rocha, outra hora Deus é consolo, outra hora Deus é um pai, outra hora Deus é, por exemplo, mãe. A gente vai ver um exemplo disso em Isaías, que Deus é mãe, né? E que Deus, ele se apresenta, diz, olha, não tem a mãe esquece dos filhos? Não, eu não esqueço de Israel, né? Então, ele está se apresentando dessa maneira. Que Deus é pastor, que Deus ele luta pelo seu povo, ele reina sobre o seu povo, né? Então, ele julga, ele dá vida, ele ilumina, né? Então, são imagens que vão falar um pouco sobre quem Deus é e a sua natureza. E aí, eu finalizo com esse salmo e tem mais um outro texto em seguida que diz isso. Por mais que a gente tente estudar Deus, que é o que eu falei lá no primeiro encontro, é impossível. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Olha a parte que está grifada. A sua grandeza é insondável. Não dá. É a gente passar a vida inteira estudando e aprendendo e, no final das contas, chegar no final da vida e dizer, puxa a vida, não saí nem da introdução, né? Então, é aquela coisa que você, aquele livro complexo que você lê, relê, e no final você fala, rapaz, o que está acontecendo? Que não sai disso aqui, né? Não entendo nada. Deus é assim. Ele é insondável. E a Bíblia diz isso. O salmista diz: olha, eu já tentei, viu? Não consegui, não. É insondável mesmo. E aí eu coloquei aqui o perigo das distorções. Primeiro, dicotomizar. Então a gente vai ter um Deus que é severo ou um Deus que é só bonzinho. Então, isso é um perigo, claro. A Bíblia deixa claro: Deus é bom e é justo. Deus é amor e justiça. Ele pune. Lembra, a gente viu no texto de Êxodo 34. Ele é bondoso, paciente, perdoa pecado e tal, tal, tal. E daí no outro verso diz: mas não deixa de punir o pecado. Então, dicotomizar isso, a gente vai romper para um caminho que, se a gente vira do time do São Paulo, que é do Deus severo, a gente vai dizer que vai obedecer por causa de legalismo, porque a gente não quer tomar chicotada nas costas. E se a gente vai para o time do Santos ou do Corinthians, né, que é o Deus bondoso, aí a gente vai, não, Deus é amor e ele faz, e daí vira bagunça, e não é bem por aí. Então Deus, ele é bom e justo. Então há um perigo da gente tentar dicotomizar o Senhor. Segunda coisa, a mistificação dos nomes de Deus. Eu falei isso lá atrás. Eu usei os nomes de Deus, a gente viu alguns em hebraico, inclusive tem uma oração em hebraico daqui a pouco que eu coloquei aqui. Eu cristianizei uma oração judaica, coloquei aqui para gente, mas não é para a gente ter uma credencial espiritual. Nossa, eu falo hebraico, então Deus ele me ouve mais rápido, né? O WhatsApp não fica na aba dos não lidos, né? Ele vai direto, ele já fica azulzinho na mesma hora, né? Porque eu vou falar em hebraico aqui, eu vou orar em grego, né? E aí, meu Deus, o que você vai ter nessa internet que Deus nos dá, né? Você vai ter gente que vai se achar o
o hebraísta, o helenista, né? E ele não vai orar o Pai Nosso, ele vai orar em grego, né? Pater, Remon, Etos, Oranos, né? Pelo amor de Deus, sim. Deus te deu sabedoria para os homens, bem mais eruditos do que você, para traduzir a Bíblia para a gente. Não, eu não estou dizendo que você não tem que estudar línguas originais. Estude, pesquise, se especialize em línguas originais. A gente não tem nas igrejas de Cristo. Olha, nas igrejas de Cristo é uma pobreza de gente que mexe com línguas originais. Uma pobreza. Eu posso contar aqui na minha mão pessoas que são eruditas em grego e em hebraico. Sobretudo em hebraico. Hebraico tem quase ninguém. Em grego a gente tem um punhadinho aí. Né? E eu digo isso com uma certa propriedade, porque tive envolvido recentemente num projeto de tradução da Bíblia com irmãos das igrejas de Cristo, e a gente tem um grupo no WhatsApp com um coordenador de tradução, que é o Dr. Pestana, e fora ele a gente vai ter um punhado de pessoas que mexem com grego e hebraico, 5, 6 pessoas. Então, não estou dizendo que você não deva estudar, você tem que estudar. Mas, se você fala Yahvé ou fala Deus, dá no mesmo. Se você falar, nossa, eu vou orar aqui para o Hashem me abençoar, né? O nome. Você pode falar Hashem, você pode falar Deus, Senhor, como você quiser. Deus sabe, ele está te ouvindo, né? Então, não é para você mistificar, né? O Antigo Testamento apresenta um Deus complexo e multifacetado. Deus, ele tem várias caras. É como você olhar um octógono, um polígono desses que são várias, que tem várias faces, né? Você olha para um canto e você vê um pedaço. Você vai para o outro lado e você fala, puxa, estou vendo outra coisa, né? Então, o Antigo Testamento apresenta isso aí. Aí, quando a gente avança para o Novo Testamento, aí é que o negócio explode de vez, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, uma síntese rapidinho aí, a gente viu que os diferentes nomes de Deus revelam quem ele é, que Deus se manifesta e se apresenta em relação com o ser humano, que o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo, né? Mas eu pus assim para ficar marcada essa diferença, né? Ele é vivo e atuante, ele age no meio da história. Esse Deus, ele caminha para a revelação em Cristo. A gente vai vendo que a coisa vai ficando cada vez mais ampla e ampla e ampla até chegar na pessoa de Jesus. Essa é uma oraçãozinha que está em hebraico, mas eu transliterei aqui para vocês. Cadê? Aqui. E ela é usada, pelo menos esse primeiro pedaço. É porque eu não coloquei. Mas esse primeiro pedaço aqui, ó, ele é usada. Cadê? Deixa eu ver. Até aqui, até essa vírgula aqui. Ela é usada, esse primeiro pedaço aqui, né? Que hebraico é daqui para lá, né? Nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então, ela é usada nas sinagogas, os judeus usam essa oração, que, como eu usei bastante hebraico aqui na aula, e a gente não vai ver tanto mais hebraico daqui para frente, eu coloquei aqui, aí eu acrescentei, né? Então, eu coloquei essa palavrinha aqui e essas outras para a gente cristianizar a oração dos caras, né? Então, a oração diz, Baruch atah Adonai, bendito és tu, o Senhor, meu Senhor, Elohenu, nosso Deus, né? Melech, rei, Haolam, rei do universo. Baruch atah Adonai Elohenu, Melech, Haolam. Aí eles fazem os complementos dessa oração, é meio que uma oração chave, assim, que emenda em outras orações. E eu acrescentei aqui Jesus, né? Beshem, no nome, Yeshua HaMashiach, amém. No nome de Jesus, o Messias, amém. Ou no nome de Jesus Cristo, amém. Então tá aqui a transliteração, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach, amém. Que Deus nos abençoe. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, Rei do universo, o Rei que está sobre tudo e todos, o Rei que reina sobre a terra, o Rei que reina sobre a nossa vida. Vamos fazer uma oração. Senhor amado, abençoa a nossa vida, te louvamos e entronizamos, como acabamos de falar, bendito é o Senhor, Rei do universo, Rei de tudo, que é aquele que sustenta, nutre, governa e restaura, perdoa, ama todas as pessoas, que quer que todos nós estejamos perto de ti, e a gente te agradece pelo privilégio de poder estudar a tua palavra e conhecer um pouco mais da tua natureza. Sabemos que o Senhor é insondável, como vimos no Salmo 145, que o Senhor é inescrutável, que a gente não consegue te colocar numa caixinha e saber todos os teus detalhes, mas isso aponta para quem o Senhor é.
o seu Deus eterno, incontrolável, poderoso, soberano sobre a nossa vida. Pai, nos abençoe mais uma semana. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o teu Messias, é o teu Cristo que nos redimiu e que nos deu a vida eterna. Em nome dele te oramos. Amém. Amém. Amém.